Saudações a todo mundo que acompanha o Dirigindo Sonhos. Se você não me conhece ainda, eu sou o Julian Simão, seja muito bem-vindo para cá, o local que faz teste off-road de verdade. Dessa vez caiu nas nossas mãos o Jeep Renegade Willys, já passou por aqui a versão diesel, a versão Série S, a versão Trailhawk, ambas com motor 1.3. Agora a gente quer saber se esse carro sofreu alguma atualização ou não. Bora descobrir. E sem firula e indo direto ao ponto, bora ver a motorização, se mudou alguma coisa, se é que mudou. Porque, meus amigos, vou logo dizendo, não mudou absolutamente nada em relação à versão S e a Trailhawk passadas. A gente tem aqui o motor 1.3 turbo, que teve sim uma mudança, mas na verdade ele foi para pior, perdeu potência. Ele tinha 185 cavalos e agora tem 176 cavalos. São 27,5 kg de torque. No restante a gente tem as mesmas coisas. Um motor com um comando, com variação através do multi-air, tanto nas válvulas de escape quanto de admissão. Injeção direta de combustível, a turbina, tudo nesse carro é controlado de forma eletrônica. A gente tem tantos vídeos, inclusive esse carro no dinamômetro. Se você quiser dar uma olhada, recomendo a playlist aqui embaixo que tem bastante conteúdo. O que eu gostaria mesmo de ver aqui era esse carro com a motorização a diesel, a nova motorização a diesel do grupo Stellantis, que é a 2.2. Esse carro seria com 200 cavalos de força e 45 kg de torque, já que aqui a gente tem o mesmo câmbio, a gente tem um câmbio ZF de 9 velocidades nesse motor aqui, 1.3. Casaria perfeitamente, que já tinha, a gente tinha um Renegade diesel com 200 cavalos, só que naquela época era 35 kg de torque. Ou seja, com o motor 1.3 a gente ganha um pouquinho de potência em relação ao diesel antigo, que era 170, vai para 176, já contando com esse daqui. Mas perde no torque, porque lá era 35 quilos e aqui são 27. Se a gente for comparar com o motor novo, a gente tem aí uma diferença grande. São 200 cavalos de potência no 2.2 diesel e 45 quilos de torque. Já pensou esse carrinho aqui com aproximadamente 1,5 toneladas, bem mais leve que Titano, bem mais leve que Commander, Compass, que beira ali as 2 toneladas, com esse motor a diesel, seria, olha, uma chave de ouro. Só bastaria a eletrônica, que a gente vai descobrir já já se vai ajudar ou não. Comenta aí embaixo se você concorda comigo. Mas avançando para as aptidões off-road, que é o que nos interessa nesse vídeo, lâmina d'água continua a mesma, sendo aqui em cima tomada de frente. Toma muito cuidado que, apesar de ser até uma posição alta, você pode vir fazer a famosa onda, como se você entrar muito rápido, atravessando um riachozinho, alguma coisa do tipo, e a onda vir fazer com que o carro beba água. Então toma muito cuidado com isso. Mas avançando um pouco mais, indo para frente do carro, deixando o motor de lado, a gente não tem muitos pontos positivos aqui na frente do carro. Não espere eu ficar falando de farol aqui. Quem conhece o canal, quem não conhece se inscreve, mas quem conhece já está habituado que a gente não vai perder tempo falando de farol aqui não. O que traz pra gente é o seguinte: primeira coisa, ponto de fixação. Desde que foi lançada a versão 1.3 com essa motorização, tanto a Trailhawk como a Série S não vem com ponto de fixação aqui na frente. E a Willys também, herdando disso, não vem com nenhum ponto de fixação. Isso pronto para o off-road, porque tem aqui o ponto que é, na verdade, um emergencial, é um auxílio. Não conte muito com isso aqui para fazer nenhum resgate, puxar ninguém não, porque isso aqui é só para tirar o carro de uma situação de perrengue. Mas para puxar, esquece. O que a gente tem aqui que tomar muito cuidado também é o ângulo de ataque desse carro e a altura aqui na frente. Se você vier muito rápido, você pode bater aqui o papo do carro, para-choque, então toma muito cuidado com isso. Uma vantagem para o off-road é que ele não tem sensor de ACC aqui na frente. Uma desvantagem é que ele não tem nenhuma câmera aqui na frente, ou seja, se você for descer em algum ponto, alguma duna, ou se tiver algum obstáculo à frente, você vai ter que descer do carro, analisar se dá para passar ou não, para depois voltar. A câmera aqui ficou faltando. Vamos gastar um tempinho falando da tração desse carro aqui. 4x4 sob demanda, ou seja, não é uma 4x4 com relação, com caixa de relação, caixa de transferência, não é bem assim. A gente tem um 4x4 que seria um integral, mas na verdade é um 4x4 sob demanda. Como funciona isso? O carro, na eletrônica dele, tem um modo auto que ele vai automaticamente definindo
o que vai fazer, se vai ser 4x2 ou se vai ser 4x4. E esse modo 4x4 pode ser 80-20, ou seja, predominantemente ele tem tração na dianteira, então ele pode jogar 80% na dianteira, 20% na traseira, ou escalonando 30-70 até 50-50 ele consegue fazer. Isso no modo alto. No modo lock, que ele tem alguns modos de condução, ele tem um modo lock e tem um modo 4x4 low. No 4x4 low, a única coisa que ele vai fazer é pegar o câmbio ZF de 9 relações, 9 marchas, e vai trabalhar com as marchas menores, certo? E no 4x4 lock, antes era 4x4 lock porque ele ficava o tempo todo no modo 4x4. Agora não, ele fica 80-20 e mapeando. Se for necessário, ele vai jogar assim 50-50, mas isso quem vai determinar é a eletrônica, não é mais o botão ali que fica 50-50 permanentemente. Fora isso, ele tem os modos de condução, que é Auto, Sport, Lama, Snow, Rock, são vários modos ali para você escolher e definir quando você for utilizar no modo off-road. Ainda nesse universo do sistema de tração, a gente tem ali a suspensão dele independente das 4 rodas. Isso auxilia para o carro ficar com a roda sempre no chão e nunca presa a um eixo, porque quando você tem um eixo de torção, geralmente as picapes são assim, principalmente na traseira, o que acontece? Uma roda fica sempre presa a outra, se uma desce, a outra sobe. Aqui não, aqui a gente pode ter as rodas, cada uma em uma posição diferente. E para finalizar, ele tem um bloqueio eletrônico do diferencial. Quando uma roda, tanto na dianteira quanto na traseira, quando uma roda levanta e fica distracionando, o carro vai lá eletronicamente, trava a roda com o sistema de freio e joga a tração para a roda que está presa. Então isso faz o carro sair de algum obstáculo. Já que a gente está nesse mundo overland, off-road, por que não falar um pouquinho do bagageiro, que é funcional? Você pode colocar aqui peso, mas não vem nenhum apoio aqui para você ter auxílio para conseguir colocar as coisas aqui. Até porque, se a gente for analisar, são 213 milímetros de vão livre e isso não é lá grande coisa. A chance desse carro encalhar aqui no meio é grande. Só para resolver isso, só lift. Quando a gente vai para os avanços na questão off-road, a gente tem aqui uma coisa muito bem acertada, que foi o pneu. A escolha do pneu aqui foi um Scorpion Pirelli AT, ou seja, todo tipo de terreno. Esse pneu aqui, ele é um 225/65. Com isso, o que acontece? A gente pode baixar para 10 libras e esse pneu aqui, também na lateral, ele tem uns cravos de proteção, ou seja, caso venha bater algum galho aqui, alguma coisa, a gente não corre o risco de rasgar. Se fosse um pneu AT, geralmente a roda é maior e o pneu vem com perfil mais baixo, dificultando a nossa vida aqui no mundo off-road. Que é uma curiosidade bacana, esse carro aqui possui 33 graus de ângulo de saída, mas tem uma pegadinha aqui muito interessante. O que é? Aqui embaixo a gente tem um para-choque. Se você prestar bem atenção, o para-choque ele desce como um bolsão para baixo. Então quando você vai fazer o encaixe da dona, às vezes esse bolsão vira que nem uma patrol, ele fica pegando toda a areia ou toda a lama que tiver ali, causando o quê? Arrancando o para-choque. Então toma muito cuidado com isso daí. Fora isso, outro ponto positivo, a gente tem aqui um gancho funcional, é dado lá do Trailhawk, lá das primeiras versões. Muito bacana esse gancho, aqui sim, dá para você fazer um reboque, usar uma cinta, evita de você ter que amarrar ali na suspensão. Hora de matar minha curiosidade, esse carro aqui vai ser melhor do que a versão S Trailhawk, que já passou pelo canal, melhor também do que a versão a diesel. Será que por carregar esse nome, o Willys, ele vai ter algum desempenho à frente? Olha que ele tem 2 selos aqui de peso, tanto o Willys quanto o Trailrate. Então, será que? Vamos descobrir, que eu tô curioso, sempre falo isso, mas é a hora da verdade. Simbora! Primeiro teste com o Renegade aqui, Willys. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Modo Sport e controle de tração e estabilidade desligado, segurando o botão por alguns segundos, acho que 5 ou 10 segundos. E aí ele mudou agora. Controle de tração e estabilidade 100% desligado. Eu vou testar para ver se as batidas aqui, se a controle de tração e estabilidade vai entrar. O câmbio a princípio vai ser no D, deixa trabalhar. A gente já sabe que no modo manual parece que o controle de tração e estabilidade entra menos. Mas vamos testar, vamos lá. Matou bem ali o carro, mas o carro continuou. Controle de tração e estabilidade entrando muito.
controle de tração e estabilidade entrou muito. Consegui fazer o desafio porque o motor ele ganhou força mesmo com o controle entrando. Então a gente já sabe aqui que no modo Sport e com o controle de tração e estabilidade desligado no botão, não surtiu muito efeito. Lembrando que a areia está batendo bastante desde o início. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar no modo M, modo auto manual, para testar. Vou sair um pouquinho mais de longe e vou manter sim na buraqueira. Vamos lá, primeirinha. Mas chega a frear o carro. Ó, freou o carro agora sem necessidade nenhuma. Tá freando, matando o carro aqui a toda hora sem necessidade nenhuma. Ô, eletrônica, me deixa solto, eletrônica, aqui. O carro tem, assim, o pneu tá fazendo tanta diferença que o carro mesmo segurando, acho que dá para escutar assim as travadas, mesmo o carro segurando, o pneu consegue fazer diferença. E a sorte de hoje é que o areia tá assim, tá seco em cima, mas embaixo tá um pouquinho batido, apesar de estar muito batido também, uma das vezes mais difíceis que a gente viu aqui, na questão de estar batendo a suspensão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora, mudar os modos, vou colocar 4x4 lock. Mas entra demais o controle de tração e estabilidade. O carro vai na... Dá para escutar? Até fiz a manha aqui da batida no acelerador, mas entra muito o controle. Eu vou botar no modo rock aqui. Não, vou botar no modo areia. Vamos lá, modo areia. Modo areia e manual, com controle de tração e estabilidade. Vou certificar de novo se está desligado. Mas cada vez que eu vou... Agora sim, também tô provocando agora ao extremo. Mas o controle de tração e estabilidade não deixa de matar o carro. Vai. Eu vou insistir até o final. É uma briga, o carro acelera, freia. Quem fez a diferença total aqui foi o pneu. Se você tivesse com o pneu HT aqui, ele fez o desafio, mas digo que se tivesse com o pneu HT aqui, esquece que no méritos do total do pneu. Vou fazer a última vez aqui, agora eu vou tentar fugir da pancadaria para ver como é que vai ser. E vou manter o modo rock aqui para vai que, pronto, modo rock. Teoricamente o carro tem que ficar fazendo esses adrenos todos. Modo rock, sem dúvida, modo rock. Vai, não mata o carro não. Sem dúvida, modo rock é o modo que entra menos o controle de tração e estabilidade. Quando a gente coloca no modo rock, ele vai para o 4x4 low, certo? E o carro ganha uma disposição. Não por isso o controle de tração e estabilidade deixou de entrar. Entrou também. É isso. Vamos para o próximo desafio. Agora sim, vale dizer que tá batendo muito. Vamos dar um desconto aqui pro Renegade. A gente já pegou carros aqui como Commander, foi difícil subir e tá legal. Se a eletrônica entrasse menos, esse carro aqui subia sorrindo. Uma grande vantagem é que não, em momento algum não desativou. Ele já teve casos aqui da gente fazer esse teste e desativar o 4x4, né? Que o 4x4 é sob demanda, então já aconteceu o caso de desativar. Até agora não desativou, forcei ao extremo e esse teste foi muito bacana, mas muito legal, para mostrar para vocês os modos de condução e qual modo é melhor. Nessa situação aqui, com o carro batendo muito, distracionando o tempo todo, né? Porque toda vez que o carro levanta uma roda, cai na areia, ela distraciona. O carro, na melhor situação, foi modo rock, 4x4 low e 4x4 lock, tá? Foi a melhor solução. Bora pro próximo desafio. O Grumirim virou lei agora, 4x4 low, lock,
Rock e controle de tração desabilitado. Parece até um XYZ, meia lua, o Hadouken aqui. Quem for das antigas vai lembrar. Vamos nessa. Simbora. 1, 2, 3 e... Tirei o pé. Tirei o pé porque quando vai em linha reta, que não tem pancadaria, pode ir seguro, meu amigo, que o carro tem motor, o sistema de tração funciona muito bem. Quando a eletrônica não interfere, tranquilo, 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 de boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar assim um ogro, é óbvio que ele não vai subir, mas a gente tá aqui, né, por que não testar o ogro? Qual a dificuldade dessa duna? A gente sempre fala nos vídeos, parece coisa simples, mas é um paredão mesmo. Então eu tenho que carregar a velocidade para conseguir subir, porque no meio da subida precisa-se de motor para conseguir carregar lá e subir o desafio, velocidade. Só que eu não posso ir com muita velocidade porque o ângulo de ataque do Renegade não permite. Então eu vou ter que ir numa velocidade que não bata a frente do carro e depois o motor tem que segurar. Aí eu acho que o 1.3 aqui vai penar. Mas a gente tá aqui, por que não, né? Vamos lá. Ué, bateu a frente um pouquinho. É o máximo, foi guerreiro. E assim, vocês viram que a frente ali no take de fora, com toda a certeza, do para-choque deu uma lambida na duna. Isso que a gente tanto fala do ângulo de ataque. Ele não sobe aqui, eu não vou nem insistir. Para subir aqui teria que ter lift, teria que ter uma série de coisas. No controle de tração entrou no meio do, principalmente nessa curva, porque quando vem, faz o curva para a direita, aí o controle começa a entrar. Então mata o carro, o Renegade subir aqui teria que fazer uma série de ajustes. Lift seria o primeiro, trabalhar essa eletrônica seria a segunda coisa, e é isso. Primeira parte do desafio realizada com sucesso. O que a gente pode pontuar sobre o Renegade? Melhor modo disparado até agora, modo Rock. Só que o modo Rock, quando você ativa o modo Rock, ele pega, automaticamente ativa o modo 4x4 Low e o 4x4 Lock. Então ele fica com a relação de marcha mais reduzida. Nessa situação, o controle de tração e estabilidade entrou até que um pouco menos. Não é que deixou de entrar, entrou um pouco menos. Então isso complica um pouquinho porque você fica limitado aqui, caso vá para algo mais extremo. Na parte da batedeira, onde a gente teve uma possibilidade, eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente teve uma possibilidade de realmente testar o modo 4x4 e os modos, cada modo individualmente. Então o que a gente fez? Eu testei modo alto, Sport, lama, areia, rock. Então desses modos todos, o melhor foi, sem dúvidas, o modo rock. Quando a gente coloca no câmbio D, eu não senti tanta diferença em relação ao câmbio no modo D ou no câmbio no modo manual, em relação ao controle de tração e estabilidade. E o câmbio também, mesmo no modo manual, ele só deixa você passar marcha quando ele quer, não é toda hora que você quer não. Ele só vai reduzir se tiver numa situação agradável para o motor, ele só vai subir marcha se tiver também na situação agradável para o motor. Então não é um modo manual, 100% manual. Ele fica ali, observando tudo que você está fazendo e não deixa também você fazer nenhuma coisa que ele não queira. Então quem manda no final é a eletrônica do carro. E sobre a eletrônica do carro, o que eu posso dizer? Não mudou muita coisa até então em relação à versão antiga, tanto na versão diesel, na 1.3, na S ou na Trio Rock, não vi diferença em relação a esses carros. Então no final o carro tem um sistema de tração legal, o carro responde bem, mas a eletrônica de novo é o que limita o Renegade. Lembrando que esse Renegade não tem nada a ver com 4x2, quando a gente vê meme na internet, muitos dos memes é relacionado ao 4x2, aqui um 4x4 sob demanda, já faz alguma brincadeira para passeio e expedições, até na questão da altura, eu não senti batendo muito à frente do carro nos leirões, diferente do Commander, por exemplo, que bate demais à frente do carro quando você está andando. Aqui não, aqui está tranquilo, tudo favorável. Sobre a suspensão, extremamente confortável, está ali na linha dos carros mais confortáveis que já passaram por aqui. Quando a gente passa nos leirões, nos batentes, até nas dunas mesmo, você percebe que o carro é muito confortável. Uma coisa que eu tenho que dizer é o consumo está me assustando um pouquinho. Dos carros que já vieram aqui para as dunas, ele está no etanol. Esse carro aqui está bebendo bastante, mas é muito. Então, para quem está aí de olho em consumo, sem dúvidas, esse carro aqui no mundo off-road não é o dos mais econômicos.
os testes aqui com o Jeep Renegade Willys. Para quem não sabe, o nome Renegade deriva do Willys, que tinha uma versão do Willys que era Renegade. Então a gente tem uma correlação aí, só não podemos dizer que existe uma correlação no modo raiz do carro, porque aqui a gente viu que o Renegade sofre bastante por conta da eletrônica. Tração o carro tem, tecnologia o carro tem. Eu estava curioso demais para saber se tinha mudado alguma coisa em relação aos testes que a gente já fez aqui. A gente já testou esse carro aqui com 1.3, mesma motorização, com o Godzilla na versão S e na versão Trio Rock, e também testamos esse carro na versão diesel, que o Godzilla tem um projeto aqui no canal. Recomendo demais você seguir essa playlist caso você tenha um Renegade, porque com pequenos ajustes esse carro aqui pode se transformar. Lá no Renegade do Godzilla a gente fez um lift e trocou o pneu do carro, o carro se transformou. Aqui o carro já vem com os pneus legais, o pneu está aprovado, mas o lift dificulta um pouquinho, porque a Duna do Ogro, por exemplo, eu insisti ali, queria mostrar, a gente está aqui, tá para testar, então vamos testar. Mas eu não pude carregar muita velocidade, mesmo na velocidade que eu estava, que não era muito alta, o carro ainda chegou a encostar a frente ali no encaixe. A gente fala tanto desse encaixe de Duna, esse foi um exemplo clássico. Então o ângulo de ataque não deixa a gente ir mais forte. Com isso eu não consigo carregar a velocidade no início da Duna e tenho que crescer com velocidade no meio da Duna. Sobrecarrega a tração e sobrecarrega também o motor. Por isso esse carro aqui, as chances dele subir a Duna do Ogro são baixíssimas. Mesmo assim a gente pode fazer um lift, a gente pode fazer um ajuste na central eletrônica. Muita gente pergunta também por que a gente não tira o fusível ou usa alguma artimanha para desligar o controle de tração e estabilidade, deixando a eletrônica assim mais fácil de se lidar. A gente não faz isso porque a gente quer testar o carro como ele sai de fábrica, como você compraria esse carro lá na concessionária, e se fosse trazer para uma brincadeira off-road, esse seria o resultado. O teste off-road de verdade é esse. Lembrando que aqui a gente está com 10 libras e esse carro, o que fez total diferença foram os pneus. No primeiro teste, por exemplo, quando a eletrônica ali estava batendo muito, se eu tivesse com o pneu HT, sem dúvida o carro não conseguiria fazer os desafios. Méritos totais do pneu aqui, que é um pneu AT Scorpio Pirelli com perfil 65, com 10 libras, dá para dar uma salvada aí. Foi esse o resultado, eu espero que você tenha gostado das explicações do modo off-road. Se você chegou até aqui, eu peço encarecidamente, se inscreve no canal, ajuda a gente a produzir mais conteúdo, porque não é fácil conseguir esses carros para trazer para cá. Tava chovendo muito nos últimos dias, a gente teve que esperar um dia de sol e veio às pressas aqui para gravar para vocês. Então se inscreve, mete o dedo no like, compartilha geral no grupo do Renegade, no grupo aí para gerar uma treta, uma briga, uma polêmica, que isso ajuda demais, beleza? Para todo mundo que acompanha, um forte abraço e fui!